48ª sessão ordinária da 10ª legislatura. Peço à secretária que faça a verificação de quórum. Delvânia Vaz de Souza. Presente. Cláudio Gonçalves Noronha. Presente. Daniela Divina Pereira da Silva. Presente. Elisa Antunes Camargo. Presente. João Valeriano Rodrigues. Presente. Luciano Guimarães Avelar. Presente. Luiz Carlos Martins Badu. Presente. Nilton Nógicos Oliveira. Presente. Cíntia Freire de Andrade Braga. Presente. Boa noite a todos. Além do regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Faina, relativa à 48ª sessão ordinária da 10ª legislatura, realizada nessa data, em 22 de abril de 2026. Convido a todos para colocar-se de pé para realizarmos uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome de Deus e do povo de Faina, iniciamos nossos trabalhos cumprimentando os senhores vereadores e vereadoras, autoridades presentes, servidores dessa casa e todo o povo que nos acompanha. Passaremos agora ao expediente. Solicito à secretária que faça a leitura das correspondências, ofícios, atos da presidência e documentos recebidos pela Câmara. Leitura do projeto de lei número 359/2026, de 16 de março de 2026, do Governo Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal 2026 e da outras providências. A leitura do projeto de lei número 361/2026, de 8 de abril de 2026, do Governo Municipal, que altera a redação da Lei 284/2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define quadro de pessoal do município de Faina e da outras providências. Projeto de lei número 359, de 16 de março de 2026, dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Faina, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Institui-se o Programa de Recuperação Fiscal Municipal Refis Municipal, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como ativar a regularização de crédito do município decorrente de débito dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, relativos a impostos, taxas, contribuições de melhorias municipais em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, constituídos ou não em dívida ativa, parcelados, ajuizados ou ajuizar com exigibilidade suspensa ou não. Parágrafo único. Fica excluído do programa instituído por esta lei os débitos decorrentes do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI. Artigo 2º. O ingresso no refis municipal dar-se-á por opção do contribuinte que fará jus ao regime especial de consolidação dos débitos fiscais referidos no artigo anterior. Parágrafo único. O ingresso no refis municipal implica a inclusão da totalidade dos débitos referidos no artigo 1º referente ao cadastro requerido pelo contribuinte, exclusive os não constituídos, que serão incluídos no programa mediante a confissão. Artigo 3º. A opção pelo refis municipal poderá ser formalizada mediante solicitação escrita do contribuinte.
Artigo 4º. Os créditos tributários poderão ser pagos em parcela única ou parcelados nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Os débitos existentes em referência ao cadastro do optante serão consolidados, tendo por base a formalização do pedido de ingresso no Refis Municipal. Parágrafo 2º. A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em referência ao cadastro do contribuinte, pessoa física ou jurídica, exclusive os acréscimos legais, multa de mora ou de ofício, juros moratórios e atualização monetária, determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Parágrafo 3º. Para fins de pagamento dos débitos fiscais em qualquer das formas instituída por esta lei, fica o Poder Executivo autorizado a emitir boletos de cobrança bancária em nome dos contribuintes devedores. O pedido de ingresso no Refis implica: perdão, gente, eu ultrapassei aqui. Parágrafo 4º. O pedido de ingresso nos refis implica: inciso 1, confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários. Inciso 2, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos relativamente aos débitos fiscais do pedido por opção do contribuinte. Artigo 5º. Será excluído do refis municipal. Inciso 1. O inadimplente de tributos municipais relativos a fatos geradores ocorrido após a data da formalização do acordo ou inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei. Inciso 2. O contribuinte que praticar qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair receita do contribuinte optante. Inciso 3. O contribuinte que atrasar o pagamento de qualquer parcela por mais de 60 dias do vencimento do crédito tributário, ficando impedida a inclusão dos referidos créditos em um novo ingresso ao programa. Parágrafo único. Exclusão do optante do refis municipal implicará a exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado ainda não pago, com os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, prosseguindo-se a eventuais execuções fiscais ou imediata inscrição em dívida ativa do débito ainda não utilizadas e, consequentemente, cobrança judicial. Artigo 6º. Aos pagamentos efetuados à vista será concedido um desconto da seguinte forma. Inciso 1. 99% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal, se pago até 60 dias após a publicação da presente lei. Inciso 2. 90% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal, se pago até 90 dias após a publicação da presente lei. Inciso 3. 80% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal, se pago até 120 dias após a publicação da presente lei. Inciso 4. 70% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes se o valor principal se pagos até 150 dias após a publicação da presente lei. Inciso 5º. 60% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal se pagos até 180 dias após a publicação da presente lei. Inciso 6º. 50% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal se pagos até 210 dias após a publicação da presente lei. Inciso 7º.
40% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal se pagos até 240 dias após a publicação da presente lei. Inciso 8º. 30% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal se pagos até 270 dias após a publicação da presente lei. Inciso 9. 20% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal se pagam até 300 dias após a publicação da presente lei. Inciso 10º. 10% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal se pagos até 330 dias após a publicação da presente lei. Artigo 7º. Fica ainda concedida aos optantes do refis municipal a oportunidade de quitar os débitos através de parcelamento, desde que a data de vencimento da última parcela não ultrapasse o exercício financeiro de 2026. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 50. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não autoriza a restituição ou compensação de importância recolhidas. Parágrafo 3º. Aos pagamentos efetuados de forma parcelada será concedido um desconto da seguinte forma. Inciso 1. 50% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal, se a opção for para pagamento em 2 parcelas do valor total apurado. Inciso 2. 30% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal, se a opção for para pagamento em 3 parcelas do valor total apurado. Inciso 2. 15% de desconto sobre... Inciso 3, perdão. 15% de desconto sobre a totalidade dos juros e demais encargos incidentes sobre o valor principal, se a opção for para pagamento de 4 ou mais parcelas do valor total apurado, limitado até o dia 31/12 de 2026. Parágrafo 4º. O não pagamento das parcelas até o dia do vencimento, desde que não superior a 30 dias de atraso, não impedirá o seu recebimento e acarretará a multa na seguinte proporcionalidade. Inciso 1. 2% sobre o valor da parcela inadimplida quando o pagamento for efetuado até 15 dias após o verificado vencimento. Inciso 2. 5% sobre o valor da parcela inadimplida quando o pagamento for efetuado até 30 dias após o verificado vencimento. Artigo 8. O prefeito, através de decreto, estabelecerá os procedimentos administrativos para o processamento dos pedidos de inscrição ao refis municipal e parcelamento de que trata a presente lei. Parágrafo 1º. O contribuinte que, optando por pagamento à vista ou em parcela, não efetuar o pagamento após 30 dias do vencimento estipulado, terá o benefício concedido nesta lei revogado, voltando a incidir os encargos legais. Parágrafo 2º. Na hipótese de revogação do benefício ao contribuinte, caso este tenha pago qualquer parcela, esta será abatida o saldo remanescente apurado. Artigo 9º. A inclusão no refis municipal fica condicionada à desistência expressa e irrevogável das respectivas ações judiciais e das defesas e recursos administrativos a ser formulada pelo contribuinte, bem como da renúncia do direito sobre os mesmos débitos em que se funda a ação judicial, assim como a renúncia ou desistência por parte do devedor dos embargos à execução ajuizada. Parágrafo 1º. Na desistência de ação judicial, o contribuinte suportará as custas judiciais e as diligências do oficial de justiça decorrentes dos órgãos judiciais. Parágrafo 2º. Verificando-se a hipótese deste artigo, o devedor concordará com a suspensão do processo
de execução pelo prazo de parcelamento ou enquanto estiver cumprido o pagamento das parcelas a que se obrigou, obedecendo-se estabelecido no Código do Processo Civil. Parágrafo 3º. Liquidando o parcelamento do município, informará o fato ao juiz da execução fiscal e requererá sua extinção. Parágrafo 4º. Os contribuintes que tiverem o benefício criado por esta lei revogados, automaticamente serão incluídos na dívida ativa e executados judicialmente. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, respeitado o direito adquirido. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de março de 2026, Cleonir Borges de Oliveira. Peço ajuda ao colega Luiz Carlos. Senhor presidente, boa noite a todos que estão nos ouvindo, os presentes, colegas vereadores. Projeto de lei número 361, de 7 de abril de 2026, altera a redação da lei número 284 de 2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define o quadro pessoal do município de Faina e outras providências. O prefeito municipal de Faina faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica acrescentado o inciso 8º no artigo 32b da Lei Municipal número 284 de 2024, alterada pela Lei Municipal número 305 de 2025, para criar coordenadoria de licitação e contratos, conforme redação abaixo. Artigo 32b, inciso 5, coordenadoria de licitação e contratos. Artigo 2º, fica alterado o anexo 2 da Lei Municipal número 284 de 2024, para criar o cargo em comissão de coordenador de licitação e contratos, passando a vigorar com a seguinte redação abaixo. Secretaria Municipal de Economia, Compras, Patrimônio e Produtor de Almoxarifado. Vagas. 1. Denominação: coordenador de licitação e contratos. Vencimento: R$ 4.850. Artigo 3º. Fica alterado o anexo 3 da Lei Municipal número 284 de 2024, para inserir as atribuições do cargo em comissão de coordenador de licitação e contratos, passando a vigorar com a seguinte redação abaixo. Anexo 3. Atribuição dos cargos. Cargo: coordenador de licitação e contratos. Forma de provimento: livre nomeação, comissionado. Requisitos do cargo: nível médio completo. Carga horária: 40 horas. Atribuição e descrição da função: coordenar a instrução dos processos licitatórios e contratações, conferir documentos e observando a legislação, acompanhar todas as fases das licitações e dos contratos, controlando prazos, publicações e execução contratual, supervisionar a elaboração de editais, contratos e aditivos, orientando setores internos e equipes de apoio, manter atualizados sistemas de registro de licitações e contratos e atender órgãos de controle com as informações necessárias. Artigo 4º. Para atendimento das despesas oriundas da execução dessa lei, fica autorizada a criação de créditos especiais, inclusão ou alteração de unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, ações e elementos na LOA, Lei Orçamentária Anual vigente, bem como a inclusão ou alteração de programação orçamentária na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA, Plano Plurianual vigentes. Artigo 5º. Esta lei é de vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Faina, aos 7 dias do mês de abril de 2026, assina o Prefeito Municipal Cleonir Borges de Oliveira. Ofício número 12 de 2026, Faina, 22 de abril de 2026. A excelentíssima senhora Delvânia Vale de Souza, presidente da Câmara Municipal de Faina, Goiás. Assunto: solicitação de certidão de protocolo das contas anuais do governo e envio de balancetes mensais. Senhora presidente, no exercício do dever constitucional de fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, previsto no artigo 31 da Constituição Federal do Brasil, venho respeitosamente requerer providências formais acerca do cumprimento pelo chefe do Poder Executivo
da obrigação de encaminhar a esta Casa de Lei a prestação de contas e os balanços do exercício fim, no prazo legal. A Lei Orgânica do Município de Faina, em seu artigo 71, inciso 11, determina que o prefeito deve encaminhar à Câmara até 15 de abril a prestação de contas e os balanços do exercício anterior. Ressalve-se que deixar de prestar contas no prazo legal configura infração político-administrativa, nos termos do artigo 4º, inciso 7 do Decreto-Lei número 200/1967, sendo a fiscalização realizada pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás. Diante disso, requer que seja expedida certidão informando-se o protocolo desta Câmara Municipal até o dia 15 de abril do corrente ano da prestação de contas e balanços do exercício fim por parte do chefe do Executivo. Em caso positivo, que conste na certidão o número do protocolo, data, horário e cópia da capa do ofício de encaminhamento. 3. Em caso negativo, que seja certificado formalmente o não envio no prazo legal. 4. Que, sendo constatada a ausência de envio no prazo, seja expedida notificação ao prefeito municipal para imediato cumprimento da obrigação legal. Que seja dada ciência formal do fato ao Tribunal de Contas do município do Estado de Goiás, o encaminhamento a este vereador em meio físico ou digital dos balancetes mensais do exercício corrente e do exercício anterior, acompanhado dos respectivos demonstrativos contábeis, por se tratarem de documentos indispensáveis ao exercício da função fiscalizatória do mandato parlamentar, assegurada pelo artigo 31 da Constituição Federal. Requer ainda que o teor deste ofício e a respectiva resposta contém a ata da próxima sessão ordinária. Termos em que peço deferimento, foi no 22 de abril de 2026, assina o vereador Dr. Luiz Carlos Martins Barbu. Neste momento, passaremos à explicação pessoal. Concedo a palavra aos senhores vereadores que desejarem se pronunciar pelo tempo regimental de 5 minutos. Lembrando que este é o momento destinado à livre manifestação sobre assuntos de interesse público ou de ordem pessoal. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero aqui dar uma boa noite especial ao senhor Lutero, a família que está aqui hoje. Já esteve aqui em outra ocasião, cobrando naquele momento um direito seu. Deixou aqui com a gente aqui uma indignação sua naquele momento acerca de algo que aconteceu com ele. E eu até na sessão posterior cobrei isso. Né? O senhor Lutero mora na fazenda, trabalha lá. Então a gente sabe que tem esse tempo todo para estar aqui na cidade. Então, mais do que justo, essas pessoas terem uma atenção naquele momento que ela tem uma folga para estar resolvendo os problemas delas. Então, mais coisas corriqueiras, na qual foi feito o levantamento por ele aqui. Muito justo, senhor Lutero. Quero aqui também falar do seu filho, Moisés, você que é um ativista aí das redes sociais. Mantenha assim, Moisés. Isso que a gente precisa. A gente não precisa passar o pano para ninguém, não. O que é certo, seja aqui na terra, seja lá no céu. Então a gente tem que cobrar mesmo. E é justo você cobrar. Está certinho. Continua cobrando. E conte comigo. Se vai falar alguma coisa, fala para mim que a gente fala aqui. Não terrar preço por ninguém, não. E por último, quero deixar a minha indignação. Porque tem uma coisa na vida da gente que chama prioridade. Prioridade. Então a prioridade da gente é a família, os pais, os filhos, o que é correto. E pelo menos de mim, enquanto vereador, senhor Lutero, é o povo do Faina. Porque eu fui eleito aqui por causa do povo do Faina, foi para cuidar do povo do Faina. Minha prioridade é andar de caminhonete? Não. Será que a prioridade do nosso prefeito, da nossa secretária, é comprar uma caminhonete para ficar andando nela? Ou é colocar um raio-x lá no hospital municipal decente? Será que a prioridade é bater perto de caminhonete, vereador? Ou construir nossa lavanderia? Prioridade. A gente, num município pequeno e pobre, nós temos que ter prioridade. Será que a prioridade nossa é comprar uma caminhonete dos 10 mil reais ou é arrumar parque para as nossas gestantes? É ter especialista no nosso posto de saúde? Prioridade, população. É o que nunca teve e pelo jeito nunca vai ter. Sou contra o prefeito andar de caminhonete. Não, andar na caminhonete é um absurdo, ele tem que andar na casa da prefeitura. Mas espera aí, tem que pegar uma caminhonete
que foi compra, para ir para a saúde, que nível nem pensa em compra, porque tem muita coisa que precisa ali para ficar andando nela. Será que isso é correto? Eu acho que isso não é correto, não. Isso não é correto comigo, não é correto com nenhum da população. Então, se nós não tivermos uma capacidade de gestão, se nós não olharmos para o próximo, se nós não quisermos cuidar do próximo, nosso município vai só se afundar. Agora que isso aqui eu só falei de algumas coisas. Tem mais coisas, a gente falou lá no hospital, foi na Secretaria de Saúde, tem mais coisas. Eu estou falando isso, Luté, porque a caminhonete veio para a Secretaria Municipal de Saúde. Está lá no documento dela. Qualquer pessoa pode ver. Fundo Municipal de Saúde. Não precisa eu mostrar aqui, igual você que viu na televisão, seu Luté, sabe por quê? Porque já está nos grupos do WhatsApp tudo. Então hoje as coisas é muito fácil, Moisés. É isso mesmo. É denunciar. Se cala não. Dá moral para quem vai te coagir não, te coibir não. Você está lutando pelos seus direitos. Coisa que todos nós devíamos fazer aqui mais. Não é ficar passando para debaixo do pano, não. Nós temos que lutar pela população. Não é pelo doutor Luiz Carlos, não é pelo vereador, não é pelo prefeito, não é pelo secretário, não. É pela população. A população de Faina merece. A população de Faina merece ser prioridade, coisa que ela nunca foi. Muito obrigado, boa noite. Não tendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a explicação pessoal. Passaremos a ordem do dia, onde serão discutidos e votados os seguintes assuntos a serem apresentados pela primeira secretária. Com a palavra, a vereadora Cíntia Freire para averiguar o quórum na ordem do dia. Quórum averiguado. Peço à secretária que faça a leitura do parecer das comissões reunidas do projeto de lei número 359/2026, de 16 de março de 2026, do Governo Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal e da outras providências. Parecer das comissões reunidas, faça o projeto de lei número 359/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Autoria Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal 2026 e da outras providências. Relator vereador Elias Antunes Camargo. Relatório. Submete-se à análise dessa comissão reunida o projeto de lei número 359/2026, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. A proposição visa instituir o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, 2026, com o objetivo de promover a regularização de créditos tributários do município. O programa se aplicará ao débito de pessoas físicas e jurídicas relativos a impostos, taxas e contribuições de melhoria, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2025. O projeto estabelece condições especiais para a quitação dessas dívidas com descontos progressivos sobre juros e multas que variam de 99% a 10%, dependendo da data de pagamento, além de opções de parcelamento. A matéria foi encaminhada com solicitação de tramitação em regime de urgência para análise de sua constitucionalidade, legalidade e adequação orçamentária. Inciso 2. Análise e fundamentação. A linha A. Competência, constitucionalidade e legalidade. A competência para legislar sobre a matéria tributária, incluindo a instituição de programas de recuperação fiscal, é do município, conforme o artigo 30, inciso 3 e artigo 145 da Constituição Federal. A iniciativa para projetos de lei que concedam benefícios fiscais é do chefe do Poder Executivo, a quem cabe a administração tributária. A autoria do projeto está, portanto, correta. A instituição de programas de refis é um mecanismo legal e recorrente na administração tributária para combater a inadimplência e recuperar créditos de difícil recebimento. A proposição não viola a isonomia, pois
se destina a todos os contribuintes na mesma situação. Débitos gerados até 31/12/2025, oferecendo-lhes as mesmas condições para regularização. A concessão de anistia ou remissão de créditos tributários, redução de multas e juros é uma forma de renúncia de receita. Para ser constitucional e legal, a proposta deve atender ao requisito do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/2000. A linha B, a análise financeira e orçamentária. O ponto central da análise é um projeto de refis, é o cumprimento das exigências para renúncias de receita. O artigo 14 da LRF determina que a concessão de benefício fiscal deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, e a demonstração que se renuncia não afetará as metas de resultados fiscais. O parecer técnico contábil que instrui o projeto demonstra que a dívida ativa municipal cresceu de 7,7 bilhões em 2024 para 9,2 bilhões em 2025. Desse total, cerca de 3,69 milhões referem-se a juros e multas, receita rescisória. A análise técnica conclui que a renúncia incide apenas sobre os encargos acessórios, juros e multas, preservando integralmente o valor principal da dívida. 2. O programa atua como instrumento de incremento de arrecadação, convertendo créditos de difícil recuperação em receita efetiva para a Caixa Municipal. 3. O aumento de arrecadação imediata compensa as renúncias dos encargos, não comprometendo o equilíbrio fiscal nem as metas de resultados do município. Portanto, a proposta atende os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e as orientações do Tribunal de Contas do município, TCM-GO. A linha C, mérito. O mérito da proposição é elevado. O Refis 2026 é uma ferramenta essencial para que o município recupere receitas paralisadas, permitindo novos investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. Para o contribuinte, o programa oferece uma oportunidade justa de regularização com condições facilitadas, especialmente ao cenário econômico desafiador. A medida promove a justiça fiscal e a regularização patrimonial do cidadão e empresas de fanha. As cláusulas da exclusão para novos inadimplentes garantem a seriedade do programa e evitam o uso indevido dos benefícios. Diante do exposto considerado a plena conformidade constitucional e legal da matéria, sua adequação orçamentária é o incontestável mérito em promover a recuperação de crédito e a regularização fiscal no município. Meu voto é favorável à aprovação do projeto de lei número 359/2026. É o parecer das salas das comissões 17 de abril de 2026. Vereador Elisa Antunes Camargo. Voto das comissões. Comissão Constituição, Justiça e Redação. Presidente Cláudio Gonçalves Noronha. E os demais edis acompanham. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Daniela Divina Pereira da Silva e os demais edis acompanham. Está em única discussão e votação o projeto de lei número 359/2026, de 16 de março de 2026, do Governo Municipal, que dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal 2026 e da outras providências. Algum colega deseja se manifestar? Encerrada a discussão, vamos à votação. Os vereadores são favoráveis, permaneçam sentados. Se contrários, fiquem de pé. Aprovado. Peço ao nobre colega Luiz Carlos que faça a leitura do parecer das comissões reunidas do projeto de lei número 361/2026, de 8 de abril de 2026, do Governo Municipal, que altera a redação da lei número 284/2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define o quadro de pessoal do município de Fanha e da outras providências.
Parecer das comissões reunidas, faço o projeto de lei número 361/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E Comissão de Finanças e Orçamento. Autoria Poder Executivo. Emenda. Alteração à redação da Lei número 284/2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define o quadro pessoal do município de Faina e da outras providências. Relator, vereador Elias Antunes Camargo. Relatório. Submete-se à análise das comissões reunidas o projeto de lei número 361/2026 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. A proposição visa alterar a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Economia, Compras, Patrimônio e Controle de Almoxarifado. O projeto propõe a criação da Coordenadoria de Licitação e Contratos e do respectivo cargo e comissão de Coordenador de Licitação e Contratos, com vencimento fixado em R$ 4.850. A justificativa aponta a crescente complexidade das contratações públicas e a necessidade de adequação à nova realidade administrativa para garantir maior eficiência, controle e transparência nos processos licitatórios na gestão contratual. A matéria foi encaminhada com solicitação de tramitação em regime de urgência para análise de sua constitucionalidade, legalidade, adequação orçamentária e mérito. 2. Análise e fundamentação. A. Competência, constitucionalidade e legalidade. A competência para legislar sobre a criação de cargos e a organização administrativa é do município, conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. A iniciativa para projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da linha A da Constituição Federal, aplicado por simetria aos municípios. A autoria do projeto está, portanto, correta. O projeto define claramente as atribuições do cargo, anexo 3, que possui natureza de coordenação e supervisão técnica, justificando o provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, conforme o artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. A criação de uma coordenadoria específica para licitações e contratos está em harmonia com os princípios da especialização e da eficiência administrativa. Não se vislumbram, portanto, vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade na matéria. B. Análise financeira e orçamentária. A criação do cargo público gera aumento de despesa, o que exige o cumprimento dos requisitos do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000. O estudo de impacto orçamentário financeiro que acompanha o projeto demonstra que 1. O custo anual do cargo, incluindo 13º salário, é de R$ 63.50. O impacto na despesa total com o pessoal é mínimo, representando um acréscimo de apenas 0,02% da receita corrente líquida. 3. O índice de despesa com o pessoal do município, após a criação do cargo, projeta-se em 4,95% da receita corrente líquida, situando-se muito abaixo do limite máximo legal de 54% estabelecido na LRF. A despesa possui adequação orçamentária e financeira com a LOA, LDO e PPA vigentes. Portanto, a proposta atende plenamente aos requisitos de responsabilidade fiscal. C. Mérito. O mérito da proposição é evidente. A área de licitação e contratos é uma das mais sensíveis e complexas da administração pública. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações, as exigências de planejamento, controle e governança tornaram-se ainda mais rigorosas. A criação de uma coordenadoria dedicada e de um cargo de coordenação técnica permitirá maior segurança jurídica aos atos praticados, redução de falhas formais e processos desertos ou fracassados, melhor acompanhamento da execução contratual, atendimento mais ágil e preciso às demandas dos órgãos de controle. Trata-se de um investimento na qualificação da gestão pública que reverte em economia e eficiência na aplicação dos recursos municipais. 3. Voto do relator. Diante do exposto, considerando a plena conformidade constitucional e legal da matéria, sua total adequação orçamentária e o incontestável mérito em profissionalizar e fortalecer a gestão de licitações e contratos no município, meu voto é favorável à aprovação do projeto de lei número 361/2026. É o parecer, sala das comissões, 17 de abril de 2026,
assina o vereador Elias Antunes Camargo, os demais acompanham. E Comissão de Finanças e Orçamento, assina a presidente Daniela Divina Pereira da Silva, os demais acompanham. Está em única discussão e votação o projeto de lei número 361/2026, de 8 de abril de 2026, do Governo Municipal, que altera a redação da lei número 284/2024, que dispõe sobre a estrutura administrativa e define o quadro de pessoal do município de Fânia e dá outras providências. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Quando vi esse projeto de lei, eu pensei assim, lá vem mais um cargo, né? Lá vem mais um cargo. E o senhor deve estar pensando também, né, senhor? Mas aí a gente para refletir e pensar que há cerca de 30, 40 dias atrás, a Polícia Civil teve aqui, né, senhor? Estou sabendo? E o problema foi justamente nessa pasta, senhor. Está tendo um problema com as licitações. E, por acaso, a pessoa que está lá trabalhando, né, vereador Luciano, a gente sabe, o seu compromisso, da experiência que ela vem adquirindo durante outras gestões, não tinha o seu concurso para isso aí, mas de adquirir assim, uma experiência e hoje na conta do trânsito. E lá, para a população saber, qualquer problema que tiver lá, quem responde é ela. Se alguma coisa estiver errada, é ela que vai pagar por isso. Então, com um cargo de tão alta complexidade, nada mais do que ser bem remunerado. Porque lá pode ter as propinas, inclusive a polícia veio por causa disso. Propina, né? Então, acho que até para a pessoa se sentir mais confortável de fazer o que é certo, tem que ganhar bem visto. Agora, eu só espero, dentro daquilo que eu falei, pensando em prioridade, que isso aí não seja mais um cabide de emprego, igual vários outros que a gente vê na prefeitura. Não só nessa gestão, mas nas gestões passadas. Pessoas de responsabilidade, de caráter e de índole passem a gerir nosso município de uma maneira honesta, transparente. Não que a prefeitura continue como está sendo cabide de emprego, para colocar os comparsos, compadres, mas que pessoas realmente comprometidas com o município estejam lá para fazer o que é melhor para a população. Não para si, os companheirinhos, os compadinhos, os capachinhos, mas para a população. Porque a população tem que ser beneficiada. E nesse cargo, por acaso, é de lá que vai sair as obras. Né? Então, se essa obra vai ter um valor justo, não vai ser superfaturada, não vai ser feita através de negociados. E o coordenador tem isso em mente e saiba que além do doutor Luiz Carlos, a Polícia Federal pode bater lá na porta dele e levar ele para a cadeia. Mas algum colega deseja se manifestar? Encerrada a discussão, vamos à votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, se contrários, fiquem de pé. Aprovado. Nada mais havendo a deliberar, dou encerrada a presente ordem do dia. Quero aqui agradecer a presença do seu Eutério, dos seus familiares, em especial o Moisés, agradecer o Lucas, nosso servidor, que está sempre empenhado para fazer a transmissão. E muito obrigada a todos. Uma boa noite. Não tenho mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite a todos. Quero dizer a minha presença hoje não é nada mais justamente que meu filho participa muito de redes sociais. E ele está sendo perseguido como político. Tentando levantar ele com o nome de